Então, avançando aqui nas observações de uso e limite de aplicativos, tá? Aqui na tela que fazemos a gestão da conta criança, eu tenho uma outra guia chamado limite de apps, tá bem? Que é o limite de aplicativos. Então vamos ver o que me informa essa guia. Essa traz uma tela ao qual ele detalha a utilização, tá? Nós já vimos isso de uma forma resumida da outra vez. E o que ele me traz aqui de informação? Ele me mostra no dispositivo Galaxy S10 o consumo diário e o consumo da média, tá? Mas outra informação aqui que é muito importante ele detalha quais são os aplicativos hoje instalados no smartphone desse membro, tá bem? E ele traz aqui alguns filtros que são muito importantes. No primeiro filtro eu tenho a organização desses aplicativos por tempo de uso, tá? Se eu quero que ele organize isso por nome, ele já organiza as aplicações aqui por nome. Se eu quero que ele organiza isso por instalados recentemente, ele já me mostra aqui que eu tenho por ordem de instalação os mais recentes, tá? Aí uma coisa que é importante por definição, ele sempre vem no formato tempo de uso, tá? Eu percebo aqui que o principal aplicativo mais utilizado é o Super S9 Launcher. Isso aqui é o aplicativo que faz a tela dele ficar personalizada, tá? Então é um tema, eu só utilizo para fazer a sinergia entre os dois smartphones, tá bem? Então nesse caso desse aplicativo, ignora, tá? Mas para cada filtro desse tem uma observação muito relevante. Ele está dizendo que desses aplicativos que eu tenho instalados no smartphone da criança, eu tenho 0 bloqueados, tá? Eu não tenho nenhum aplicativo que foi bloqueado. Eu não tenho nenhum com limites ultrapassados, tá? Nenhum ultrapassou o limite. Eu tenho um sempre permitido, tá? Eu fiz a definição que esse eu quero que ele sempre esteja permitido, independente do uso. Eu tenho 5 aplicativos instalados que têm anúncios. Então já tenho a informação desses aplicativos. O Google já me disse que eu tenho 5 aplicativos que vão apresentar anúncios para o utilizador, ou seja, quando a criança estiver utilizando algum desses aplicativos, vão aparecer anúncios. Eu tenho outros 3 com informações de compra, tá? Que dentro dessas aplicações eu tenho a opção de comprar alguma coisa, tá bem? Então ele sempre traz essas observações. Quando eu clico no aplicativo e vejo as observações dele, ele me traz aqui 3 informações imediatas. Ele tem o bloquear. Se eu quiser que a criança não use esse aplicativo, eu bloqueio. Se eu quero definir um limite, tá? Eu posso definir. Se eu vejo que está se tornando um problema ou eu não quero que ela use mais do que 30 minutos, eu defino esse limite indiferente do limite diário. Eu estou fazendo uma limitação nesse aplicativo específico e eu sempre permito, tá? Isso aqui ele pode utilizar sempre que ele julgar necessário. E faço a seleção, vou em concluir, tá bem? Agora, um detalhe que eu gosto muito que vocês entendam neste exemplo aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, eu tenho um detalhe chamado detalhes do aplicativo. Se eu clico nele, ele me traz as informações deste aplicativo e que me diz muita informação relevante. Primeiro ele vai dar aqui o título, qual que é a restrição de idade, qual que é a classificação desse aplicativo no Google Play. Ele me traz a quantidade de downloads, que são as mesmas informações que nós vemos lá no Google Play. Ele me traz um resumo sobre esse aplicativo e as observações de por que ele é classificado uma idade 3, tá? Ele está dizendo nenhuma permissão necessária aqui. Ele fala quem é o desenvolvedor, se contém anúncios, sim, se tem compras no aplicativo, sim, e eu consigo ver informações além disso lá no Google Play. Então eu clico aqui, ele vai abrir a loja do Google Play nesse aplicativo que foi instalado e me traz informações do que dizem a comunidade e o que dizem o Google nessa aplicação, tá bem? Isso vale para todos, tá?
Eu vou voltar aqui, eu vou fechar a loja, vou voltar para o Family Link, vou retornar para a tela do aplicativo. Isso vale para todos, tá? Uma informação que é muito interessante é: qualquer atividade, qualquer instalação de um aplicativo ou quando ele excede alguma restrição de horário, o Family Link vai te enviar um e-mail. Então veja, eu estou aqui na minha conta Pai, eu vou abrir o Gmail e ele está me dizendo algumas informações muito relevantes em relação à utilização do smartphone pela criança. Então observe, ontem esse membro instalou o Block Blast, que é exatamente o aplicativo que nós estávamos vendo aqui agora. Quando ele instalou, eu tive que permitir, tá? Porque está configurado a permissão e a gente vai ver um exemplo disso em breve. Mas além disso, o Google me traz a seguinte informação: olá, pai. A criança instalou recentemente 2 aplicativos no dispositivo Galaxy S10. Então ele traz o Block Blast e o Candy Crush, tá bem? São notificações que eu recebo automaticamente de forma direto pelo próprio Family Link, tá bem? Então vou fechar aqui o Gmail, voltando para o Family Link e vou fazer uma demonstração aqui da criança instalando uma aplicação que eu acho muito interessante. Imagina, a criança quer usar um novo aplicativo, tá? Normalmente a rotina que ela vai fazer é, ela vai até... Se um membro da família vier no Google Play para fazer uma instalação, exemplo, do Netflix, ele vai trazer a observação da restrição da idade, ok? Nesse caso aqui, ó, ele está já dizendo que esse aplicativo necessita da supervisão adulta. O que isso significa? Que ele interage com outros internautas por outros utilizadores nessa aplicação, tá? Isso é uma informação importante. Então imagina que ele quer instalar aqui o YouTube Kids. Então, YouTube Kids. Ele vai fazer a identificação, vai trazer as observações do YouTube Kids, vai trazer a restrição da idade. Essa é uma aplicação interessante que ele tem aqui um selo de aplicação aprovada por professores e a gente vai fazer como se o membro criança quisesse instalar, ok? Então ele vem aqui instalar e está pedindo que o responsável autorize, tudo bem? Então ele pode ou perguntar pessoalmente para o pai ou para a mãe, tá? Eles são obrigados a inserir a senha aqui, ou se ele pedir por mensagem, a solicitação vai ser enviada para o smartphone do pai, ok? E ele dá a nota aqui: a solicitação de aprovação foi enviada. Você receberá uma notificação com a decisão de seus pais. Se eles aprovarem o item, ele aparecerá no seu dispositivo. Ele vai, clica em entendi. Voltemos aqui para a tela principal, no smartphone da criança. Vamos até o smartphone dos pais. Eu já tenho aqui uma notificação aparecendo no meu painel. Se eu clico nela, ele está dizendo: o perfil criança está pedindo a instalação de um aplicativo chamado YouTube Kids. Eu posso revisar ou posso negar. Então vou ver o que me diz esse aplicativo. Clico em revisar. Ele está dizendo se eu quero aprovar o download ou não. É um YouTube Kids, tem a chancela do próprio Google e eu vou aprovar essa instalação. Já está. Eu tenho aqui a notificação de tudo que foi solicitado. Volto e a mensagem sai do meu painel, ok? Nesse momento, o próprio Google Family executa o procedimento de instalação, tá bem?
A instalação no smartphone é feita de forma silenciosa. Uma notificação nas notícias dizendo que o YouTube Kids foi instalado. Se a criança vier agora nos aplicativos e procurar o YouTube Kids, ela já tem aqui o YouTube Kids instalado. Então eu vou pegar esse aplicativo, vou mover para tela secundária e eu já tenho aqui o aplicativo instalado no smartphone da criança, ok? Funciona tão simples quanto isso. Informação que é importante é que quando eu estou aqui no Google Play, na loja de aplicativos do Google, eu tenho uma opção aqui embaixo que é a opção Crianças, que traz a recomendação de aplicativos aprovados por professores, que é conforme o que nós vimos anteriormente. Mas se ele quiser instalar outros aplicativos, a rotina vai ser sempre a mesma, tá bem? Imagina, eu vou instalar aqui o Duolingo. Então ele vai fazer uma solicitação de instalação, vai pedir a aprovação, eu vou selecionar para que eu instale com senha, vou digitar a senha e observe que eu tenho uma opção logo embaixo de aprovar solicitações automaticamente se o download não tiver custos financeiros. Se é uma aplicação que não tem custo financeiro e está dentro da restrição de idade, ele pode instalar os próximos sem a minha aprovação. Então, para já, eu vou aprovar e ele vai começar a instalação do Duolingo. Tá bem? Agora, uma outra informação também que é importante é, se eu tiver aprovado a instalação de um aplicativo anteriormente e esse aplicativo foi desinstalado, tá? Na próxima vez que a criança for instalar, eu já não preciso aprovar mais, tá? Esse aplicativo fica autorizado. Então imagina, aqui no perfil eu já tinha instalado o YouTube. Então eu vou vir aqui ao YouTube, vou solicitar a instalação e como eu já tinha aprovado em uma situação anterior, ele já consegue instalar automaticamente, porque a marcação de aprovação para esse aplicativo já foi executada, tá? Mas todas essas ativações, todas essas instalações são sempre notificadas no Family Link do responsável, ok? Então já está disponível para que ele use os aplicativos autorizados. Então aqui nas observações do smartphone eu já tenho o Duolingo, eu vou colocar a tela secundária e eu tenho também o YouTube, que eu vou colocar também o atalho na tela secundária, ok? Quando eu volto no Family Link do pai, ele já tem as notificações avisando que a criança instalou o Duolingo, tá bem? É isso, as limitações e os controles de aplicativos que podemos fazer pelo Family Link.